Paz do Senhor Jesus Cristo, nosso fiel e Senhor Salvador, graças a Deus. Uma boa noite. Estamos falando ao vivo agora. Vou baixar um pouco o louvor ali. Graças a Deus estamos falando aqui de mais uma vez ao vivo. Graças a Deus, uma boa noite. A paz seja com todos em nome de Jesus, né? Eu venho vos deixar uma palavra, né? Há um tempinho nós não temos gravado, então Deus tocou meu coração para que deixasse algo gravado para meditação de alguns que já me acompanham, que tem se atentado, tem se inclinado à palavra de Deus, amém? Lembrando, hoje eu estive na clínica de recuperação pela manhã, dar uma passeada lá, e Deus ele me incomodou para falar uma palavra lá. É o tipo de palavra que vamos mencionar muito aqui nesse canal, na rádio. Bom, fecha a cortina, por favor. Na rádio, não, cortina. Na rádio, porque quando falamos de final dos tempos, teremos que se atentar para o que está para acontecer. As pessoas estão dispersas, elas não querem escutar algo que tira da zona de conforto. Isso não é bom, isso não é saudável, tendo em vista que Cristo está voltando. Vai pegar muita gente despreparada, muita gente desprevenida. Eu estava conversando com um rapaz hoje na clínica, homem de Deus também, e nesse diálogo que eles tivemos lá, e eu mencionei a ele, falei, puxa vida, estamos vivendo um período tão difícil, tão complicado, tão conturbado, e eu questionei ele acerca de que, perguntei a ele se ele acreditava que o arrebatamento aconteceria em breve. E perguntei também a ele quem subiria, quem está preparado para isso. As pessoas deixaram de mencionar isso, tiraram de pauta, né? O homem tirou de pauta porque não enche igreja, não dá público. A palavra de Deus ela exorta muito isso, né, acerca dessas coisas. Não é bom mercadejar a palavra do Senhor. Deus ele fez de tudo para o homem, para salvar o homem, tudo, inclusive deu a própria vida. O próprio Cristo deu a vida para nos salvar. E quando abrimos mão da nossa salvação, estamos ignorando, né, não dando o devido valor ao sacrifício de Cristo, também não dando o devido valor. Mas é assim mesmo, né? Muitos vão crer e outros não vão crer, faz parte, amém? Vamos lá, eu vou ser bem breve na palavra para não ficar muito extenso. Vamos ler alguns versículos aqui que se encontram em Carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. A palavra do nosso Deus diz: que de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Aqui nós lemos Jesus foi um ser. Ele veio como homem. Jesus veio como homem. Quando a palavra de Deus diz não usurpou, porque Jesus era Deus. Jesus ele se desfez, se despediu da sua glória para descer ao mundo, né? Para carregar a minha dor e a sua dor, a minha e a sua culpa. Era evidente que o ser humano não suportaria, né? Por causa do quê? Por causa do pecado. O homem não suportaria. Isso era para nós. Essa condenação era nossa. No entanto, Jesus ele se propôs a descer no nosso lugar e sofrer as piores dores
que um ser humano pudesse sofrer. E ele fez isso. Usurpar, Jesus era Deus, ele poderia se apresentar com Deus. No entanto, ele optou por ser homem na terra e não abrir a boca. A palavra de Deus diz que ele foi por matadouro como uma ovelha muda. Não questionou, não falou. Eu estava falando ainda há pouco e vi alguém me dizer, um comentário de um vídeo, estava escutando. Esse homem foi muito feliz. Ele diz assim que tantas coisas mostramos acerca de Deus, mas de tudo, se o sacrifício do Filho de Deus não for o suficiente para te chamar a atenção acerca da salvação, do Messias, de Deus, o que mais seria mais importante que isso? Porque as pessoas, elas só se inclinam para Deus, aos seus ensinamentos, se o pregador, né, citar a vitória dela. Ou seja, um negócio, uma barganha. Me dá que eu te dou. Deus, ele não atua na vida do homem dessa maneira. É pela fé, é pela confiança que você deposita no Filho de Deus, é que conquistemos as coisas da mão dele. Caso contrário, não há outra forma, não há outro meio. E não há deuses, apenas um Deus. Amém? Só tem um Deus, não há deuses. O 7 está assim: mas ele se esvaziou-se de si mesmo, tomando de forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Foi o que eu acabei de citar agora. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. Por que a Bíblia ela cita a morte de cruz? Jesus, ele foi um ser diferente de tudo que você possa imaginar, porque Jesus, ele era Deus, ele se esvaziou, ele se despediu da sua glória, ele desceu como homem para fazer tudo o que nós mesmos não poderíamos fazermos por nós mesmos. E tudo em troca do quê? Do amor. Tudo pelo amor. Né? Tudo pelo amor. Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte de cruz. Por que a morte de cruz? A Bíblia cita isso. Porque na ocasião, a morte de cruz era uma sentença de morte, né? Que era aplicada aos malfeitores, pessoas que realmente cometiam crimes hediondos, enfim, esse tipo de crimes pesados, né? Que levava ele a ter uma morte, no caso, as pessoas, no caso, os ladrão tem uma morte, e era a forma de pena de morte da ocasião. Ora, mas Jesus, ele foi crucificado, ele fez alguma coisa? Não, Jesus não fez nada. Jesus não fez nada. Ele não fez nada. É por isso que quando você procura Deus apenas pelos seus benefícios, por uma bênção, uma cura, um trabalho, alguma coisa, Deus, ele não vai privar você de te abençoar, de você pedir e ele te abençoar. Ele mesmo fala: pedi e dai sem vos dar. Ou seja, pede que eu te dou. Mas você não pode fazer de Deus apenas a sua providência, uma vez que o sentimento que ele tem dele para conosco tem que ser recíproco, ou seja, o amor. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, independente se ele vai me dar ou se ele não vai me dar aquilo que eu necessito no momento. É assim que temos que viver com Deus. Não apenas viver com Deus baseado naquilo que ele vai nos conceder, que ele vai nos preparar. Amém? É assim que a tratativa com Deus é tratativa de pai e filho. Meu pai, ele não tinha condição de dar muita coisa para mim. E não é diferente hoje com meu filho, é tudo cadenciado, porque eu não quero que ele se perca. Eu não quero que meus filhos se percam. Por isso é tudo controlado, é tudo administrado.
porque os cuidados dos nossos filhos temos que partir de nós mesmos. E Deus, ele trata aquele que ele recebe por filho da mesma forma que ele é pai. Amém? Deus é pai. Vamos lá, então, o 9. Nem morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que todo nome, olha só, para que ao nome de Jesus Cristo, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou seja, esse sacrifício do Filho de Deus, ele não traz apenas benefícios para nós. Deus, vendo o tamanho do sofrimento que o seu filho passou, lhe concedeu a concessão de poder, está no Filho dele. O próprio Cristo falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, tudo que nós precisamos está no Filho de Deus, está na religião. Quando eu busco religião, eu me frustro, porque isso não vai acontecer. Deus não vai dar a glória dele para santos, onde o único santo é ele, separado. Santo é separado. Quando Deus, ele separa os seus, então esse é santificado, esse é santo. Amém? Isso é santo, né? Deixa pra lá, só o sangue do Cordeiro. Entendeu? Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é ser o Filho glorificado na nossa vida. Por isso que quando pedimos algo, Deus concede, glorificamos Ele. Amém? Glorificamos Ele. Vamos lá aqui, para mim, finalizando aqui, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só a mim, mas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Amém? O grande objetivo de Deus é salvação do homem. Isso aí é notório, isso aí não tem como ser diferente. Deus fez ou faz de tudo para salvar o homem. Deu sua vida pela vida do homem, enfim. Deus já se mostrou de inúmeras formas o desejo de salvar o homem. Todavia, o homem não é salvo pelaquilo que ele representa. Como assim, pastor, aquilo que ele representa? Porque o homem, ele não pode ser salvo pela sua qualidade intelectual, financeira, influência, enfim. A salvação do homem depende de ele entender que ele depende de Deus, ou seja, pela fé. É dom de Deus isso. Então o homem não é salvo pelas suas qualidades, pela sua competência. Se for assim, Deus não haveria de ter vindo como homem e ter passado tudo o que ele passou para salvar o homem. Porque aquilo ali era um plano de salvação, a salvação do homem. Tendo em vista que o homem, por sua vez, ele não conseguia ser salvo pela sua conta de risco. Amém? Glória a Deus. Então, esse operar, esse aqui, ó, assim também operai a vossa salvação. Por que operai a vossa salvação? Desenvolver a sua salvação, operar, desenvolver. Nós temos que desenvolver a salvação nesse exato momento. É evidente que você não vai morrer, nem eu. Por isso temos a necessidade de desenvolver em nós a nossa salvação. Como é que você desenvolve a sua salvação? Se santificando e crescendo na fé. Na fé. Você vai desenvolvendo a sua salvação, obedecendo. Então, é um conjunto de fatores que te conduz. Mas não é pelo seu mérito. É pela fé. É dom de Deus. Ou seja, Deus faz um favor, graça não merecida. Favor não merecido de nos salvar. Não é pelo nosso mérito. Mas o caminho que conduz a nós à salvação é Jesus. Desenvolver a fé. Temos que estar com esse desejo
continuamente no coração. Não podemos nos afastar disso, amém? E por quê? Porque Deus é quem opera em nós, em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aquilo que você está precisando, é Deus é que vai fazer. O que tanto você necessita, precisa, Deus é quem faz. É Ele quem opera em vós, tanto querer quanto realizar. Até o seu sonho, é Deus quem sonha por ti, por mim. Ele sonha e realiza. Ele nos engravida do milagre e nós damos a luz. Então, Deus opera em nós os desejos dele. Então, para isso temos que crer, temos que confiar e esperar. Fazer todas as coisas sem murmurações e contenda, ou seja, sem reclamar. Esperar o momento certo de Deus agir na vossa vida. Amém? Fique firme, não desista não. Ainda que tudo pareça estar tudo contrário na sua vida, Deus ele está contemplando isso. Se você realmente estiver buscando, em algum momento ele vai te visitar e ele vai trazer de novo o sorriso aos seus lábios, ao seu coração, abençoando sua família, você. Deus é amor. Quem ama não tem prazer no sofrimento daquele que o ama. Amém? Deus é amor. Então, eu vou ficar aqui com essa palavra. Que Deus vos abençoe. Que Deus tenha misericórdia do povo dele. Que a graça do Senhor possa te acompanhar, possa te abençoar, te dar direção, sabedoria espiritual. Te agradeço, te glorifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. A paz seja com todos.